Olá, nós estamos começando mais um Em Pauta e no programa de hoje nós vamos conversar com a professora e bailarina de dança oriental, Mônica Marracin. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, eu quero que você assista essas imagens. Mônica, prazer te receber aqui no Em Pauta. E para a gente começar esse nosso papo, eu já gostaria de saber quando, aonde, em que momento da tua vida que surgiu essa paixão, esse amor pela cultura oriental? Bom, em primeiro lugar, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Isso tudo começou na minha adolescência, quando eu fazia academia e comecei a trabalhar à noite e precisava de outra atividade durante o dia. Uma atividade física. Foi ali que eu conheci a Susana Sericato, né, que foi a minha primeira professora aqui em Guaporé. Conversando com ela, ela me disse que daria aula só para mim, particular, durante a tarde. E eu fiquei bem feliz, né? E eu pedi para ela uma dança que modelasse o corpo. Então ela sugeriu o samba e a dança oriental. E você chegou a fazer samba também? Eu fiz uma aula de samba e foi assim, normalzinha, né? Nada que chamasse a atenção? Não. Quando eu fiz a primeira aula de dança oriental, aí houve o amor à primeira vista, né? Ali houve o encantamento, aí eu disse que não queria mais fazer aula de samba e queria só a dança oriental. Você se identifica muito com a questão oriental, né? De todas as formas, na dança, na cultura, até mesmo com o povo oriental. Você tem essa identificação, Mônica? Eu tenho uma identificação muito forte com o Oriente Médio, né? Principalmente com o Egito. É o país que mais te atrai? Sim, é o país que mais me atrai. A dança, o estilo de dança que me atrai é o estilo egípcio também. Eu estive no Egito 2 vezes e, embora seja um país totalmente diferente do nosso, é como, sei lá, fazer uma viagem para Marte, assim. Parece que tu caiu em outro planeta, mas depois de alguns poucos dias eu me sentia em casa já. E eu acho que não só eu, mas o Egito tem essa coisa assim de receber muito bem os turistas e todo mundo meio que se sente em casa lá, sabe? E eu mais ainda, né? Porque eu já sou muito atraída por essa região, essa cultura, a língua
dança, tudo, né? Apesar de todos os problemas, eles é um povo muito alegre, muito espontâneo, não é? Sim. O aprendizado no Egito, além da dança, vai nessa área também, porque o povo, apesar de toda a pobreza e miséria que existe lá, é um povo muito sorridente, um povo que recebe o turista com muito amor. Tu não nota aquela revolta contra com quem tem dinheiro, sabe? Então eles têm mais resignação, assim, eles aceitam a situação deles e tem muita fé, né? A questão do islamismo lá é muito forte, eles param realmente 5 vezes por dia para fazer oração e isso se reflete no comportamento deles também. E eles mesmos dizem que o povo egípcio e o povo brasileiro é muito parecido, né? Porque nós somos um povo assim muito amigável, né? Eles têm esse conhecimento também da cultura brasileira? Alguns, claro, a grande maioria talvez não, mas eles têm conhecimento da cultura brasileira lá? Bom, para eles o Brasil é a terra prometida. Eles amam o Brasil. Quando eles sabem que a gente é brasileira, eles ficam super felizes, começam a dizer o nome dos jogadores de futebol da que eles guardam na carteira, as fotinhos dos jogadores de futebol. E o samba, isso é um pouquinho que eles conhecem. E em função da questão financeira também, eles não costumam vir para cá, mas eles conhecem esse pouquinho, mas conhecem mais do povo, porque o brasileiro vai muito pro Egito, né? E aí eles conhecem cultura, o povo brasileiro e eles gostam muito. Existe uma separação muito grande, uma elite, né, que tem muito dinheiro e a classe, né, mais pobre, né, com menos recursos financeiros, não é? Sim, é uma pirâmide. A tua paixão pelo Oriente, ela vai muito além da dança. Sim, eu me interesso. A dança, na verdade, me fez descobrir um outro mundo, né? Eu acho que a gente tem aqui na Terra, dá para dividir em 2 mundos, Ocidente e Oriente. Você já se fez, deixa eu te interromper, Mônica. Sim. Você já se fez a seguinte pergunta: eu sou brasileira ou sou egípcia? Você já fez essa pergunta? Já. Bom, eu gosto muito do Brasil, né? Eu acho que a gente sempre vem em primeiro lugar onde a gente nasceu, né? O Belad, né? A nossa terra. Mas a minha alma é mais egípcia. Exatamente, né? Uma questão de identificação, não tem nada a ver com... E a questão do mundo árabe sempre me encantou, sempre desde que eu o conheci, né? Então a dança, na verdade, tudo começou por uma atividade física. E morreu o meu interesse pelas ondulações no corpo, né? Por modelar o corpo na primeira aula. Esse meu interesse morreu e nasceu o interesse pela dança em si, né? Então a atividade física para mim, eu não me importava mais, era uma consequência, né? E eu fiquei com a dança em si. E é estudando a dança que eu conheci esse outro mundo, né? Então o Oriente já é muito diferente do Ocidente. E dentro do Oriente tem o Oriente Médio. E eu sou apaixonada pela língua, pela cultura. Posso estar lá no Cairo, no meio do pó, daquele trânsito caótico, e eu tô amando aquilo tudo. Que é completamente louco, né? É uma loucura. São 18 milhões de habitantes vivendo assim, numa muvuca total, né? Na verdade existe uma ordem, mas que para nós aqui é uma ordem bem... quase não existe, né? A gente não vê ordem naquilo, né? Pra gente é bem complicado. Até assim, ficar um mês no Cairo é uma coisa. Morar lá, aí é outra bem diferente, né? Você pensa em morar no Cairo ou não? Eu gostaria de passar mais tempo lá do que um mês. Com família, pensando já em ter filhos, eu acho que seria muito difícil eu criar, por exemplo, filhos no Cairo, naquela cultura totalmente diferente. Para mim seria complicado, mas eu gostaria sim de passar mais tempo, né? Mais do que um mês. Até esse era o meu projeto para o ano passado. Só que eu acabei ficando um mês só, porque quando eu cheguei lá, foi na época do festival, né? Esse Ahlan wa Sahlan, que é o maior festival do mundo, que acontece em junho e julho no Cairo. É um festival de dança oriental. Egípcia, E no dia que eu cheguei, foi o resultado das eleições.
E uma confusão enorme. Foi o que eu esperava. E eu fui de peito aberto, esperando que se desse ali até uma guerra. Eu estava preparada para assistir aquilo também, né? E foi extremamente tranquilo, não aconteceu absolutamente nada. Só que não tinha como prever, né? E aí essa questão política também afeta muito a dança lá. Afeta de forma geral a vida das pessoas, não é? Eles são muito dependentes disso, não é, Mônica? Eles são muito dependentes do turismo. O Egito vive do turismo. Eles tiveram muitos anos de ditadura, então não houve muito investimento da parte do governo no país, né? Então eles dependem do turismo. Uma boa parte do turismo é a dança, além das pirâmides, né? Então, com essa revolução que teve em janeiro há um ano atrás, um pouquinho mais, isso começou a cair na TV, o mundo inteiro começou a ver aquelas revoluções, né? Que era o povo se manifestando, aquilo que aconteceu no Brasil também na época da ditadura. Morreu o turismo, o Egito quase morreu junto. A economia sente muito, né? Muito, porque os comerciantes não tinham para quem vender, né, os seus produtos, ficavam meses sem entrar ninguém na loja, aí ficou bem complicada, né, a questão da pobreza. E depois o Egito foi se reerguendo, assim, devagarinho, né, mas ainda não tá como quando eu fui em 2007. Eu quero te interromper, Mônica, pelo seguinte: o espaço ele é tão pequeno e é tão profundo e é tão extenso esse assunto que a gente acaba, não é, tendo que interromper. A dança oriental, ela nasce de que forma? É uma dança religiosa? Como é que ela nasce, especialmente no Egito? Bom, há várias teorias, né? Mas vamos falar do Egito. Egito Antigo, uma dança sagrada, de origem sagrada, que acontecia nos templos, entre as mulheres, né? Então elas dançavam em veneração às deusas da feminilidade, da fertilidade, né? Até naquela época a questão da sexualidade era sagrada, porque envolvia a procriação, né? Então tem outro caráter. Comparando com hoje, né, são momentos totalmente diferentes. Completamente opostos. Exatamente. Então a dança nasceu com um caráter sagrado. E é uma dança extremamente sensual, né? Ela é sensual, porém não é vulgar e erótica, né? E essa sensualidade, eu até estava outro dia conversando com as minhas alunas, é porque ela é muito feminina. A dança oriental ela é muito delicada, muito feminina. E até um movimento de mão, de braço, pode ficar sensual. Aí eu estava conversando com elas assim, mas olha só, a gente está movimentando as mãos, os braços, né? Nenhuma parte do corpo assim mais em evidência. E mesmo assim é sensual, mas é sensual porque é feminino, é porque ela exalta o que a mulher tem de mais feminino nela. E as mulheres adoram a dança. Adoram. Muito bem. Eu estou conversando com a professora e bailarina de dança oriental, Mônica Marracin. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em instantes para saber um pouquinho mais sobre dança oriental, professores lá do Egito, estilo de dança e outras coisas. Aguarde. Voltamos com o Em Pauta e nós estamos conversando com a Mônica Marracin, que é professora e bailarina de dança oriental. Mônica, no primeiro bloco eu falava sobre as tuas viagens, sobre as tuas apresentações, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Você se apresentou aqui no Rio Grande do Sul e de repente você já se viu no Egito, não é? Dançando no Egito. Esse contraste muito grande entre uma cultura e outra. Como é que você estava preparada para fazer isso naquele momento, para dançar no Egito? Bom, primeiro eu só queria fazer um comentário. Quando eu comecei a dançar, eu não tinha pretensão nenhuma de nada, né? Era só a questão da atividade física. Com o tempo eu queria dançar 10% do que a minha professora sabia, para mim já estaria de bom tamanho. Seria ótimo. E a coisa foi indo, não pensava nem em fazer apresentações. Depois comecei como aluna, né, a dançar. Depois também sem uma pretensão anterior, mas depois resolvi abrir o meu espaço e dar aula. Mas eu queria comentar o seguinte, até para quem é da área, né? E para quem está começando, e não só na dança, mas em qualquer área. Se alguém me dissesse, quando eu comecei a dançar, com todas as dificuldades que eu tive, financeiras e técnicas, e de informação também, porque não tinha nem internet na época,
Tu vai dançar no Egito com uma banda, com roupas lindas que tu mesma vai comprar lá. Eu ia dizer, tá. Ia soltar uma gargalhada, né? Não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar nem que eu ia ter meu próprio estúdio. Não ia acreditar que eu ia dançar no Egito com banda. Não ia acreditar. Não ia acreditar em nada disso. Então, claro que dá um frio na barriga, né? Porque tu tá ali na terra da dança. Que idade você tinha nessa época? 24 anos, mais ou menos. E o ano passado com 28. E você foi com um grupo da onde? A primeira vez foi em uma excursão de São Paulo. Aqui do Rio Grande do Sul fomos eu e uma amiga de Santa Maria somente. O ano passado eu fui com um grupo de Caxias, o grupo da Michele Trentin, só bailarinas. Aí o grupo voltou, né, depois dos 10 dias, mais em função desse festival. O grupo voltou e eu permaneci mais umas 2 semanas. E pretende voltar, claro, para o Egito? Muitas vezes, tantas quantas eu puder. Não sei quando eu vou construir uma casa, não sei quando eu vou comprar um carro bem caro, porque eu pretendo ir tantas vezes quantas eu puder Tá pro certo. Egito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é casada, é solteira? Eu sou casada. É casada. Eu ia te perguntar, se fosse casar, seria um brasileiro ou um egípcio? Mas agora a gente já sabe, brasileiro. É uma cultura completamente diferente da nossa, né? Não tem nada a ver. Bom, no Egito são vários estilos de dança, lá dentro mesmo, né? Sim, no que se refere ao folclore, no que se refere ao Raqs Sharqi, que é a dança oriental propriamente dita, essa dança do show, né? Tem também uma variação... Para aquelas pessoas leigas, o que seria essa dança oriental, aquelas de shows? Seria o quê? Assim, dá para dividir em Sharqi, oriental, e folclore. Folclore é a dança do povo, né? Então a gente passou para o palco aquilo que acontecia na vida real das pessoas. Então, por exemplo, com um pouco de purpurina, digamos assim, né? Então o marmudereda... Enfeita um pouquinho. Isso, porque tem que ficar interessante para quem assiste. Então o marmudereda, por exemplo, no Egito é considerado o pai do folclore. Foi ele que buscou há muito tempo atrás, hoje ele tem em torno de 70 anos, um pouquinho mais. Ele foi nas diferentes regiões do Egito para descobrir o folclore egípcio, porque até então não se conhecia, não havia casas de show, né? Então ele foi nas diferentes regiões observar a parte cultural e da dança de cada povo. E aí ele foi o primeiro então a colocar no teatro, ele foi o primeiro a criar um grupo de dança no Egito de folclore para representar essas danças do povo. Então ele colocou outros elementos, né, acrescentou outros elementos, mas mantendo a característica de cada região, né? Então ali, digamos, é o folclore, né? Que se usa roupa, por exemplo, como essa que eu estou usando, né? São roupas mais cobertas. A partir de 1920, que abriu no Cairo o Cassino Ópera, foi ideia da Abadia Massabni, então ela pegou bailarinas egípcias. Essas bailarinas egípcias tiveram aula com professores da Rússia, inclusive, e aí a dança ficou mais sofisticada. Aí veio a dançar com a pontinha dos pés, a posição de braços, né, uma coisa mais alongada, mais chique, digamos assim, os giros, né, toda essa influência do balé. Aí, então, que começou o show em casas de show, que até então eram na rua, pelas hawazi, que eram de origem cigana, uma dança mais popular, digamos assim. Então, ali a partir de 1920, que surgiu o Raqs Sharqi, que ela chamou o baladi, o antigo baladi, que era a essência mais pura egípcia. Mais popular lá. Isso, aí ela chamou de Raqs Sharqi, dança oriental. Dali que vem o véu, dali que vem a saia longa, com o top e o cinto com o bordado. Que ela é mais teatral aí já. Eu diria mais show, mais show, assim, mais sofisticada, né? A parte do marmudereda, dentro do folclore, aí sim, era exclusivo de teatro, e aí havia até uma questão de teatro, de encenações também. Muito bem. E os professores no Egito, essa influência que certamente você acabou adquirindo? Sim.
Pois é, eu me apaixonei pelos professores, pelas bailarinas egípcias, na verdade, primeiro através de vídeo. É assim que a gente conhece. Até essa era uma curiosidade quando eu comecei a dançar, como é que uma egípcia dançaria? E a gente não tinha acesso, a gente tinha aula em fita cassete, não tinha nem CDzinho aqui na época, né? Então eu sempre tive essa curiosidade. Depois, quando eu as descobri, me encantei, porque a egípcia dança muito com a alma. Ela não se preocupa muito em mostrar a técnica e fazer show, se pendurar no ventilador e girar. Ela transmite a música com o corpo, ela desenha a música no corpo. É uma dança muito de alma mesmo, sabe? E muito natural também. E evidentemente que essa questão dessa dança tão interior delas acaba sendo uma coisa muito bacana, não é, Mônica? Porque acaba levando para as pessoas um sentimento muito próprio delas mesmas. Exatamente. Então, na época, eu me apaixonei por elas em vídeo. Cheguei no Egito, as bailarinas atuais já eram diferentes daquelas que eu conhecia. E foi uma decepção? Foi. Foi uma decepção. O Egito está com uma carência de bailarinas talentosas no momento, infelizmente. Então, os professores que a gente procura, com algumas exceções das bailarinas atuais, que são bem poucas, que vale a pena, né, com quem vale a pena estudar, são os professores mais antigos, né? Muitas bailarinas, na verdade ex-bailarinas, que agora se dedicam só a ensinar. Eu fiz aula com o Mahmoud Reda e a Farida Fahmy, que são os pais, digamos, do folclore. Hoje eles têm em torno de 70 anos. Fiz bastante aula com bailarinas de 50, 60 anos também. Então, esses professores mais antigos, daquela época, né, que a dança estava mais em alta, inclusive em termos de qualidade, eu particularmente me interesso mais por eles. Me diz uma coisa, acredito eu que no princípio essas bailarinas não eram profissionais, não é? Hoje, como é que está essa questão de profissionalização da dança oriental no Egito? Existe, elas são profissionais, algumas não são profissionais, como é que é essa relação? Um pouquinho delicado falar sobre isso, mas a egípcia, ela aprende a dança de uma forma natural. Elas não vão para uma escola de dança como aqui. A gente precisa de uma escola, precisa que alguém destrinche os movimentos, porque são muito sutis. Está na alma deles, né? Para eles, sim. Eu compararia com o Rio de Janeiro e o samba. Né? Então ali as meninas de lá, principalmente de uma favela, melhor ainda, elas não precisam ir para uma escola para aprender a sambar. Elas vão aprender observando a mãe, a tia, a vizinha, e vão sambar como ninguém. Já está no sangue. Está no sangue. E no Egito é assim. As bailarinas profissionais, o que elas fazem? Elas estudam as bailarinas das gerações anteriores através de vídeo, né? Elas podem assisti-las e colocar o seu próprio tempero, digamos assim, o seu próprio estilo, né, na sua dança. Então tem algumas bailarinas no Egito que se esforçam bastante, assim, inclusive fazem parte de vídeos didáticos de coreógrafos e coreógrafas do Egito. E tem outras também que tem uma dança mais caseira, digamos assim, e até pobre, as que eu assisti, e dançam mais pelo dinheiro, assim, sabe? Então tem também, claro que não nos hotéis 5 estrelas, né? Ali tem as grandes bailarinas, mas em lugares mais simples, tem aquela bailarina que dança o que sabe ali um pouquinho, que fica um pouquinho a desejar também, às vezes até por necessidade. Exatamente. Também acontece. Mônica, o que representa o Egito na tua vida? Eu não quero falar da dança. Sim. Essa pergunta não é relacionada à dança, é relacionada ao Egito. O que representa o Egito na tua vida? O Egito para mim é um segundo mundo, assim, que me foi apresentado, me apaixonei por ele e adotei, né? Então eu tenho 2 casas para mim, eu tenho o Brasil e tenho o Egito. Infelizmente não dá para ir toda hora para lá, mas esse mundo todo assim acrescentou luz na minha vida.
liberdade também, porque eu era bem diferente antes de dançar, né? Então, e abriu muito os meus horizontes também, essa questão de diversidade cultural. Eu posso dizer minha segunda casa. Você é realizada com o que faz. Sim, eu sou. E tudo começou lá atrás, e o nosso assunto começou lá com isso, foi naquela questão de modelar o corpo e tudo mais, e aí você acabou indo para esse lado da dança, acabou no Egito, e isso tudo te realizou como pessoa. Exatamente. Inclusive, nos primeiros 8 anos de dança, eu não tinha pretensão nenhuma de ser profissional. Eu queria dançar cada vez melhor, né? Sempre estudei, sempre fui muito dedicada, sempre tive dificuldade, mas eu era muito esforçada. Então, eu fiz letras, por exemplo, né? Com 17 anos eu comecei a cursar letras e eu tinha dança como hobby, e na minha cabeça ela ia ser hobby a vida toda. Depois de 5 anos cursando letras, não estava bem no finalzinho do curso porque eu fazia menos cadeiras. Mas quando eu estava bem no final, depois de 5 anos cursando letras, eu comecei a olhar para as minhas colegas na sala de aula e pensar: o que eu estou fazendo aqui? E eu me pegava coreografando, ou pensando na dança, ou pensando no que eu ia fazer, né? Porque nessa época eu comecei a fazer cursos fora de Iguaporé também, e participar de eventos. E aí começou a entrar em conflito, não estava mais dando para conciliar as duas coisas. Aliás, você organiza um evento aqui em Iguaporé também, não é? Também. Pela escola? Sim. Então, é desde 2006. Esses eventos maiores eu faço a cada 2 anos. Tenho feito a cada 2 anos, né? Não sei se um dia eu vou mudar e fazer todos os anos. Nesses eventos tem sempre um convidado. A primeira vez foi um derbaquista, né? Um percussionista, o Paulo Marcelino, e bailarinas convidadas também, de outras cidades. Sempre ligados à cultura oriental, à dança. Exatamente, com decoração, na medida do possível culinária, né? No segundo eu trouxe uma banda de São Paulo, Sami Bordocam, o William, Cláudio e o libanês Ibrahim Akil, que foi um sonho. Foi a primeira vez que eles estiveram no sul do Brasil, aqui em Iguaporé, né? Uma cidade com 25 mil habitantes aproximadamente. O último show eu trouxe a Fadwa Shufi, uma bailarina de São Paulo, internacional também, com carreira internacional. E esse ano, então, dia 19 de outubro, teremos mais um grande show com a bailarina convidada Michele Trentin, também com longa carreira internacional no mundo árabe. Como é que é o nome desse evento? Quinto show, o último foi o 5º show de dança oriental, agora é o 6º show de dança oriental. E vai acontecer aonde? No Clube União, em Iguaporé. Muito bem. Mônica, em relação ao Brasil, como é que é aceito atualmente a dança oriental? Como é que é aceita a dança oriental? Entre as brasileiras? Ou entre os brasileiros, de forma geral? Bom, falando sobre quem pratica, no mundo inteiro ela é muito comum já. No Brasil foi uma febre, mas uma febre que não termina nunca, né? Cada vez tem mais bailarinas muito boas. Nos países árabes, eles querem contratar bailarinas brasileiras, porque são muito boas, tecnicamente, e a questão do carisma também, né? Então aqui, assim, em termos das praticantes, cresce cada vez mais o número, criança, adolescente, adulto, terceira idade, todo mundo pratica. Em relação ao público, o que eu noto é que depende muito do que o público já viu da dança. Com os meus eventos, procuro trazer o que há de melhor na dança. Então, a cada evento são mais 300 pessoas assistindo e vendo a dança como ela deve ser vista. Essas pessoas vão conversar com seus familiares e amigos. Então, aqui em Iguaporé, por exemplo, a dança é muito respeitada. Eu penso que seja em virtude disso também, da oportunidade que as pessoas tiveram de ver a dança profissional com elegância, com beleza, e não uma modelo rebolando, né? Porque tem pessoas que a única imagem que tem da dança é essa, né? E aí complica um pouquinho, né? Exatamente, não tem profundidade. Tá certo. Bom, Mônica, a gente vai assistir, para finalizar esse programa, nós vamos assistir algumas imagens, algumas fotos também das tuas viagens
para o Cairo, enfim, para a gente conhecer um pouquinho também. Eu quero te agradecer, aprendi muito sobre a cultura oriental. Professora e bailarina de dança oriental, Mônica Marracin. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo. E nós estamos encerrando por aqui o nosso Em Pauta com a professora Mônica. Vamos assistir algumas imagens, algumas fotografias das viagens, das andanças aí da Mônica Marracin. Muito obrigado, até o próximo Em Pauta. Tchau!